Casa. Essa manhã, vou deixar o microfone desligado até a hora de falar, porque aí fica mais fácil para a gravação, pode ser? Nós vamos começar essa manhã com um projeto que tem o propósito de reviver a história e construir o futuro rumo aos 15 anos da FCE-UNB. Estamos no dia 20 de setembro de 2020 e temos o prazer de iniciar o simpósio Desafios e Demandas para a FCE no contexto da pandemia de Covid-19. Esse simpósio está constituído de duas mesas segundas, né? A primeira é como enfrentamos os desafios da pandemia na saúde mental, que vai iniciar em breve, e a segunda são os desafios político-pedagógicos que vivemos na atualidade com as atividades acadêmicas e administrativas no modo remoto. Essa segunda mesa será organizada e mediada pela professora Maria Eusana Conceição e a primeira por mim, Diane Lago. Convidados da nossa primeira mesa para falar de saúde mental são a professora Ana Cláudia Afonso Valadares Torres, que é nossa colega da FCE, professora de saúde mental, a enfermeira egressa do nosso curso de enfermagem da FCE, Vitória Reis Soares, que além de ser egressa do nosso curso é extensionista da saúde mental, participou da Liga Intensamente, participou da Liga Intensamente, né, Vitória? Como coordenadora da Liga, e também a pedagoga Joana Dark Sampaio, que representa nessa mesa a COEDUCA, né, que é a articulação da comunidade educativa, que faz parte da Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária da nossa querida Universidade de Brasília. Então, iniciaria agora, passando a palavra para a professora Ana Cláudia. Fiquem à vontade, os participantes, para fazer perguntas no chat, ou se quiserem levantar a mãozinha lá para fazer uma apresentação das três convidadas, e não uma pequena discussão. Então, bom dia a todos, obrigado pela participação, e passo a palavra para a professora Ana Cláudia. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, né, da professora Diane, pela oportunidade de estar aqui, a FCE, né, de uma forma geral, intensamente também, que essa mesa também é intensamente. E gostaria de falar um pouquinho, eu queria projetar umas imagens, que eu acho que fica mais fácil, porque como eu sou arteterapeuta, né, eu gosto de falar por imagens. Então, eu trouxe alguns slides aqui, deixa eu ver se eu consigo. Só um minutinho, pessoal. A gente vai ficando meio agitado, né? Estão conseguindo ver? Sim, professor, está abrindo o seu arquivo. Ainda não carregou para nós, professor. Isso. E tem várias imagens. Quando tiver carregado, vocês me avisam. Diane, desculpa, professora, ele está marcadinho no quadradinho lateral esquerdo, acho que é desmarcar e clicar duplo nele mesmo, no arquivo. O que você acha? Desmarcar esse cantinho. Apareceu? Ainda não, prof. Já abriu para você? Para mim também não. Peraí, deixa eu ir de novo, então. Essa aqui. Bom, Sim. eu queria aproveitar no caso que você está colocando, porque eu falei tão rápido, eu esqueci de agradecer a Márcia, que está organizando o evento, a Nicole e o Hércules, que nos ajudaram intensamente nos últimos dias para que o evento acontecesse. Obrigada, viu?
Acho que eu vou pegar vocês... Peraí. Agora sim, professora. Tá vendo? Sim, está perfeito para nós o Isso. arquivo aberto. Então tá ótimo. Eu vou falar um pouquinho, né, sobre como enfrentamos, né, os desafios da pandemia na saúde mental. Como eu sou arteterapeuta, então eu vou dar um foco maior nessa área. Eu queria dizer o seguinte, que eu tenho... Deixa eu só passar aqui. Vendo? Por que, né, algumas pessoas, a gente fica se perguntando, né, por que algumas pessoas adoecem mentalmente, né, em especial com a pandemia, antes, né, durante e depois, que a gente está vivendo no momento presente, mas a pandemia, assim, né, a força da pandemia, ela esteve no passado, né, vamos assim dizer, apesar dela continuar, mas a força maior dela foi no passado. Então, quando eu pergunto por que, né, alguns alunos adoeceram e por que outros alunos não adoeceram, né? Então, eu queria trazer um pouquinho o conceito de saúde mental, que a saúde mental é algo complexo, né, é algo que exige paciência, é algo que exige tolerância, persistência, treino e prática. Por quê? Porque a saúde mental ela é caracterizada por um estar complexo, né, que envolve várias partes de nós mesmos, tanto o aspecto físico, né, a gente está bem fisicamente, não está com nenhuma doença, por exemplo, mas também estar bem mentalmente, né, sem ansiedade, sem tristeza, sem medo, né, estar bem socialmente, estar bem espiritualmente, em que a pessoa é capaz de apreciar a vida, trabalhar e contribuir para o meio em que vive e, simultaneamente, administrar suas emoções, cuidar da saúde, do lazer e da qualidade dos relacionamentos. Então, é algo, né, complexo, não é uma coisa pequena, né? E, às vezes, não depende só da gente, né? Depende também do outro, porque, às vezes, eu estou bem mentalmente, mas se a outra pessoa não tiver, que está do meu lado, né, que está agitada, eu acabo também não ficando. E uma questão é que, em vários aspectos, né, da nossa vida e tudo. Esse outro slide é para mostrar o seguinte, que a pandemia, né, nós estamos vivendo o presente, vamos assim dizer, tivemos um passado, então nós estamos recebendo alguns alunos, né, que viveram a pandemia, que têm uma história de vida, não só passada da pandemia, mas também da história de vida da pessoa como um todo, né? E a gente tem que prestar atenção nisso e também pensar no futuro. Pensando o seguinte, nós estamos no presente, então eu estou recebendo um aluno. Eu preciso saber acolher esse aluno bem, saber o que aconteceu com ele, como é que é a história de vida dele, né? E nós que somos professores de saúde mental, eu, professora Diane, a gente tem esse cuidado, né, de ter esse olhar, porque não adianta eu falar de saúde mental, sendo que eu não dou o exemplo, sendo que eu não acolho esse aluno também, né, com a sua diversidade, com as suas questões, as suas dificuldades, os seus conflitos. Então, é por isso que eu coloquei aqui, né, essa questão do passado, presente e futuro, porque eu estou recebendo esse aluno, né, de volta presencialmente, mas ele tem uma história do passado, e eu estou recebendo ele com essa história do passado. E tem a questão do futuro, porque a gente só consegue também projetar algo do futuro quando a gente tem um passado, né, tem um presente para a gente conseguir, então, jogar para frente. Então, pensando na questão do passado, então vou falar um pouco do passado, né, vou falar do presente e vou falar do futuro. A Ilana Katz, ela fala o seguinte, que não existe nenhum acontecimento objetivo, né, no caso, a gente está falando da pandemia, que não possua efeitos subjetivos. Né?
Então, é assim, ilusório falar que a canoa virou, né? Que o barco virou e que todo mundo caiu no mesmo rio, porque isso é utópico, né? Porque cada pessoa tem uma vida diferente da outra. Né? Eu, no caso, eu me senti muito privilegiada. Por quê? Porque eu não perdi meu emprego, né? Tive que me adaptar a essa questão das aulas remotas e tudo, mas eu tenho um computador para mim, eu tenho internet que funciona bem, né? Eu tenho um quarto, né, que eu possa trabalhar tranquilamente, mas isso não é a realidade de todas as pessoas, de todos os nossos alunos. Né? Muitas vezes eles ficavam como fantasmas, que eu brinco com eles, que eles não apareciam na câmara. Por quê? Às vezes eles não têm um cômodo para eles terem aula, né? Às vezes no fundo passa pessoas, tem barulho, né, de outras pessoas na casa, e a gente não pode, né? Tem gente que não tem internet boa, então a gente não pode dizer que a pandemia foi igual para todo mundo, para todos os nossos alunos e para todos nós. Né? Eu, por exemplo, também tenho uma rotina de acordar, de dormir, né, no mesmo horário, de comer no mesmo horário, e os alunos às vezes não têm, né? E outra questão é que eles são mais jovens do que a gente, são adolescentes, e que têm uma necessidade de estar com um grupo de pares muito mais do que nós, né, que somos mais velhos, que já somos casados, né, que recebemos um afeto dentro de casa. Então, a canoa virou, mas a canoa não virou igual para todo mundo. Então, é utopia dizer que todo mundo passou pela mesma experiência, até a questão emocional, né? As pessoas que são menos maduras, né, ou que já têm outros problemas, né, já têm outros transtornos ou outra doença, essa questão da pandemia, ela é mais forte, né? Nem todo mundo tem o mesmo fator de proteção, nós temos as nossas vulnerabilidades diferentes, então cada um passou por esse momento e cada um tem a sua experiência que é diferente do outro. Então nós não podemos assim individualizar essas questões. E aí nesse momento da pandemia, eu considerei que foi um momento de fechamento, é um momento que a gente se fechou dentro dos espaços privados, que são as nossas casas, né? E teve um olhar mais para o nosso mundo interno. Né? Então, a pandemia, ela trouxe, de certa forma, uma suspensão, uma parada na nossa experiência e no nosso modo com que a gente vinha cuidando ou, né, descuidando da vida em todos os seus aspectos. Então, ela suspendeu, ela teve uma parada nessa experiência como a gente vinha tendo antes, né? E ela afetou tanto os ambientes públicos quanto os privados, né? Os públicos, porque os alunos, por exemplo, não tiveram mais aula presencial, né? E eles tiveram que ficar mais presos nesses ambientes privados, que são as casas, né? E muitas vezes é uma casa mais vulnerável, é uma casa que não oferece tantas oportunidades para eles, né? Existem violências, etc. E aí essa suspensão, ela gerou mudanças no nosso modo de viver, nas nossas práticas no dia a dia. E aí eu trabalhei com alguns alunos, né? Pedia para eles escreverem um depoimento de como eles se passaram durante esse período, como é que foi para ele. Então, nós que somos da saúde mental, né? Eu e a professora Diana, a gente tem essa preocupação. Então, eu sempre tive essa preocupação de ter esse olhar, né? E aí eu percebi que alguns alunos, né, nos depoimentos deles, alguns eles negavam, eles foram resistentes às pandemias em algum momento, alguns passaram pelo pânico, né, aquela coisa da ansiedade, aquela coisa, daquele medo, né, não sabia o que vai acontecer, nós também, né. Depois teve uma fase assim de raiva, né? Por que eu estou aqui? Eu não quero estar nesse espaço, eu quero sair, né? Depois veio a depressão, né? Que seria sintomas de tristeza aí, e depois para chegar na aceitação. Então eu percebi na fala dos alunos que existiam essas fases. E aí
Eu elaborei uma live na segunda semana de enfermagem da UNB, que eu trabalhei sobre os métodos de alívio do estresse na pandemia, baseado muitas vezes nesses depoimentos desses pacientes, desses alunos. E aí eu pedi para eles elaborarem uma atividade, né, que eles escolhessem, por exemplo, se eles estavam tendo ansiedade, se eles estavam tendo tristeza, então para eles elaborarem uma atividade, né, para amenizar esses sintomas. Então eles assistiam essa live e depois eles tinham que elaborar, né, uma atividade, e aí na próxima aula a gente conversava sobre essas questões, né, o que tinha surgido para eles, como é que foi para eles, o que eles fizeram para amenizar, porque não basta só também a gente trazer o que eles estão sentindo, mas a gente tentar também fortalecê-los. Então, o que fortalece eles, o que está fazendo bem para eles nesse processo. Então, eu trouxe algumas imagens, uma aluna, né, que trabalhou sobre o pânico, a ansiedade, e nessa atividade, ela, como ela sentiu mais pânico, ansiedade, ela focalizou o presente em projetos prazerosos, né, fontes de prazer para ela. Então, ela trouxe, por exemplo, a piscina, que ela ia nadar, né, que eram coisas prazerosas para diminuir essa ansiedade dela. Ela fazia lutas, cuidava da beleza dela, ligava para pessoas que ela gostava, tinha o cão dela que ela, né, recebia afeto desse cão, ia ter contato com a natureza, né, também se alimentava, né, com alimentos que ela gostava, prazerosos. Então, só para mostrar aqui para vocês. Outra aluna, né, que também representou as preocupações e as tensões, né? Então, o exercício era expor e ter um olhar distanciado para poder transformar. Então, ela expôs essas preocupações e essas tensões, que é esse desenho aqui que ela fez, né? E aí ela escreveu: os eventos da pandemia foram responsáveis por uma avalanche de informações que acompanhada de sentimentos, né? Que acompanhada de sentimentos gerou um mal-estar emocional e mental. Através desse desenho, pude representar a dificuldade de lidar com todas as situações que rodeavam meu ambiente. E aí, quando o aluno coloca no papel e conversa sobre isso, ele está despotencializando, de uma certa forma, essa preocupação, né? Está colocando para fora. Isso é muito importante, porque a gente tem o seguinte: a maioria das doenças mentais, né, dos transtornos mentais, eles surgem muitas vezes por sentimentos, né, esses sentimentos, esse sofrimento psíquico que a pessoa passa e que ela não elabora, né, não coloca para fora, né, ela fica guardada para dentro dela mesma. Então é muito importante a gente dar esse espaço, né, para o aluno, para ele colocar para fora e ter essa oportunidade. Esse outro aqui trabalhou com a raiva, né, irritação. O exercício era anotar a raiva no papel e depois rasgar, né, esse papel, dobrar em pedaços com os sentimentos de raiva, colocar então esses papéis, esses pedaços de papéis e esse papel dobrado numa outra folha e você criar artisticamente a partir dessa raiva. Então você anota lá no papel, rasga, amassa, né, e transforma aquela raiva em outra coisa produtiva, vamos assim dizer, outra coisa saudável. Então você tem a oportunidade de colocar para fora, né, de rasgar, né, que é um movimento assim também de elaborar, né, de elaboração dessa raiva. Esse aqui é um outro trabalho também, que foi de um aluno, né, que sentia depressão, tristeza, né, e aí o exercício era que a pessoa pudesse, então, apreciar antídotos de pensamentos negativos. Então, a pessoa tinha um pensamento negativo, imediatamente ela pensava num antídoto, em algo positivo.
né, que seria o oposto daquele pensamento. E aí, no caso, né, desse aluno, apreciar a vida, o corpo e as sensações do cotidiano. Aí saiu, né, saía, tinha um pensamento negativo, mas saía, por exemplo, pela rua, né, tirava fotos do pôr do sol, do cotidiano, de coisas que davam prazer, de jogar um dominó, da natureza, né, foto de um biscoito gostoso, de um cappuccino ali, de um chocolate quente. Então, trabalhava esses sentimentos aí para transformar esses sentimentos, ao mesmo tempo, né, para a questão de elaboração. Aí nós estamos no segundo momento, que seria o momento presente, né, que já é um movimento já de abertura, né, um movimento da gente estar nesse espaço público na universidade, né, de uma forma tendo todos os cuidados, mas um retorno a essa universidade, né? Então, eu coloquei um movimento de abertura, um movimento mais voltado para o externo, e está repetido aqui, mas só para passar. E aí, também, a gente, quando estava lá no espaço privado, né, a gente imaginou o seguinte, que a gente ia voltar para a vida como era antes, né? Uma vida como se nada tivesse acontecido, né? E a gente voltaria. E a gente sabe muito bem, né, que não é bem assim. Né? Não é voltar como se nada tivesse acontecido, voltar para o normal novamente, porque a gente sabe que as pessoas tiveram muitas perdas, né? Nós tivemos perdas, nós tivemos um sofrimento. E quando a gente sai de casa, né, eu, por exemplo, quando eu saio de casa, eu passo por um monte de pessoas que estão em situação de rua, que antes eu não via, né? Um monte de pessoas que perderam emprego, que estão em situação de rua, que estão em sofrimento, que perderam pessoas muito significativas. Então, morreram, né? No Brasil, quase 700 mil pessoas. Então, a gente não tem como dizer, a gente está voltando como se nada tivesse acontecido, para o normal novamente. Não existe isso, gente. Né? Então, isso também é uma questão de utopia. Né? A crise, ela não é uma coisa simples, ela é algo complexo e cada um teve a sua perda diferente do outro. Né? E a gente pensou, não, vai voltar, né, as aulas como se nada tivesse acontecido. E não é bem assim, né? As pessoas às vezes colocam, vou atrás do prejuízo, né? Vou voltar àquela vida que eu tinha antes. Como se nada tivesse acontecido, como se a gente não tivesse tido nenhum prejuízo, né? Não dá para ser assim, dessa forma, né? Não digo que foi um tempo perdido, né? Porque também houveram ganhos, né? Há experiências muito particulares de cada um, e a gente também tem o nosso fator de resiliência. Nós também voltamos mais fortalecidos do que antes. Graças às ciências, né, graças às vacinas, os protocolos sanitários, nós estamos aqui vivos, podemos estar aqui trazendo a nossa subjetividade, né, e tudo mais. E hoje nós estamos também, nós, e especialmente os alunos, tendo uma dificuldade nesse retorno, né, do convívio nos espaços públicos da universidade. Porque a gente ficou fechado, né, no movimento muito narcisista, né, que eu até chamo de narcisista, porque a gente ficava olhando muitas vezes para nós mesmos, a gente dá aula e muitas vezes a gente fica olhando para nós mesmos, né, diante do nosso isolamento, e aí a gente volta a esse convívio, né, esse espaço público, a faculdade, e esses sintomas, né, todas essas perdas, né, esse sofrimento, ele ganhou os corredores da universidade, ganhou as salas de aula, né, e a gente ficou assim, será que a gente abraça a pessoa ou será que a gente empurra a pessoa? Será que a gente fica isolado ou fica junto, né? Será que eu peço para a pessoa usar máscara, que está junto ali na sala? Será que eu mando ela usar máscara, né?
os medos que a gente teve também nesse retorno e tudo, né? Os alunos também, todas essas dificuldades, né? Dessa convivência junto. E aí, eu atualmente, né, tenho pedido agora para os alunos representarem uma ponte, né? A professora Diane conhece muito bem os desenhos de ponte, que a gente já utilizou com outros clientes, mas uma ponte, porque o aluno ele tem um passado, está atravessando uma Ana, ponte. Hã? tá? 2 minutinhos. Está atravessando essa ponte, né? E está chegando do lado de lá. Então, a ponte, ela representa um estágio de passagem, né? Então, só aqui para vocês verem, eu pedi para esses alunos representarem, então, esse desenho da ponte, como a gente está lidando com isso, ocupando, cuidando dos nossos espaços coletivos, né, e públicos na universidade, junto com os outros alunos, com os professores, e os encontros com as pessoas. E eles estão trazendo muito assim, que eles estão estressados, né, que eles estão num outro movimento, que eles acharam que seria diferente, né, estão trazendo esses medos, essa solidão junto com eles, porque eles têm um passado, não é assim, como se nada tivesse acontecido, né, eles tiveram perdas. Olha, este outro aqui, essa outra pessoa está representando um passado, que ela está presa àquele passado ali, e a dificuldade dela atravessar esse momento presente, que essa ponte está quebrada, né? Tem chuva, tá vendo? E é alta, né? E o movimento futuro, né, dos nossos propósitos e sonhos, que é muito importante também a gente trazer essas questões aí dos alunos, porque isso é saudável, né? Então, aqui também ele trazendo um pouco ali do passado, né? Toda essa travessia, esse momento que ele está aparecendo agora, né? E tudo que ele deseja também, ter um emprego, né? Então, trazer também, resgatar alguns sonhos e projeções do futuro para que ele saudavelmente continue, né? Então, o que a gente pode fazer nesse momento, que eu sou professora de saúde mental, é a gente poder acolher esses sentimentos dessas pessoas, fazer uma escuta ativa, amparar esses sentimentos, dar oportunidade, né, ter paciência também, porque a gente tem que ter paciência, não achar que nada não aconteceu, né? Que também o que a vida do aluno é como eu vou cobrar dele mesmo tanto que eu cobrava antes, temos que olhar as dificuldades, os conflitos, e perspectivar a vida, né? Trazer os sonhos e projetos de vida. Então, era isso que eu trouxe, né? Que é um relato de experiência, muito curtinho, porque por mim eu ficava aqui muitas horas falando, né? Então... Obrigada, Ana Cláudia. Eu acho que foi muito interessante. Eu sei que a gente fica mesmo, né? Eu acho que de saúde mental a gente gosta muito de falar, de trazer as experiências, mas como a gente tem um prazo mais curtinho, eu agradeço e vou passar a palavra agora para Vitória, né, para a nossa egressa do curso, trazer a sua experiência também durante esse período. Tá bom? Obrigada. Bom dia, gente. Primeiro, agradecer o convite também da professora Diane. Dizer que é um prazer estar de volta, né? Há tanto tempo a gente não fazia uma live, desde que eu me formei, saí da Liga. Então, é muito legal estar de volta e poder contar para vocês um pouquinho de como foi a nossa experiência, né? Eu entrei na Liga de 2017 para 2018, mais ou menos. Eu me lembro, né? Muito bem, já tem um tempinho. E aí, depois de um tempo, eu sempre fui muito ativa na Liga, né? Porque a gente faz um trabalho muito interessante com os estudantes, né? De apoio emocional, de compartilhar experiências, fazer o grupo mesmo, entre as pessoas, aquela coisa de fortalecer um ao outro, né? E aí eu fui continuando ativa e tal, até que eu cheguei à presidência da Liga, né? Comecei a coordenar junto com a professora, e aí a gente pensava em vários projetos para acolher esses estudantes, trazer novas reflexões. Então, era um projeto para mim, tipo, incrível, porque fazia toda a diferença na vida de quem participava, né? Em vários aspectos. Aí chegou a pandemia. A gente já tinha se planejado no ano anterior, assim, mais ou menos o cronograma dos eventos que a gente ia fazer, que a gente fazia muito evento no auditório e tudo mais.
E aí veio a pandemia e agora? Como é que a gente vai fazer, né? Se tudo era contato, se era estar ali um ao lado do outro, falando olho no olho, tem todo esse cuidado, como é que a gente ia fazer agora? E aí foi esse desafio, né, de colocar a cabeça para pensar o que que a gente vai fazer, como é que a gente vai alcançar os estudantes. E aí a gente foi para o Instagram, que é a rede social que foi muito usada, né, principalmente no início da pandemia, com lives e tudo mais. Então a gente se juntou, né, o grupo que estava lá na coordenação da liga. Primeiro a gente fazia encontros, né, só com os ligantes, porque a gente percebeu que era muito importante manter esse contato. No momento que a gente se isola, né, como foi na pandemia, a gente teve que ficar em casa, todo mundo nesse isolamento social, a gente viu a importância de manter essas conversas, mesmo que online, né, como um contato com as pessoas de fora. Então, os nossos encontros eram, a gente sempre saía assim renovado, né, de conversar, refletir, compartilhar, né, nossa vivência, nossa experiência, como estava sendo na pandemia. E aí a gente pensou como levar isso para fora, né, não só para os nossos ligantes, mas como para os outros estudantes e pessoas também que não eram da faculdade. Foi então que a gente resolveu investir no Instagram. A gente não tinha muito essa experiência com o Instagram, né, enquanto liga. E aí a gente pensou em dois projetos inicialmente, que era o Boletim Intensamente. O Boletim Intensamente era como se fosse um mini jornal. A gente compôs por 3 colunas, né? Uma que era Cuide-se, que a gente dava dicas de autocuidado, né? Para a pessoa cuidar de si, da sua saúde mental, do seu corpo. A outra coluna era Divirta, que eram umas dicas de como se divertir em casa, né? Já que não podia sair com a família. E a outra coluna era Atualize, e a gente dava dicas de como se atualizar cientificamente, né, ou fazer alguns cursos que eram gratuitos, disponibilizados na internet mesmo. Então, era um trabalho bem intenso, porque a gente tinha que pesquisar bastante, tinha que revisar os textos, sempre para passar o melhor, né, que a gente pudesse para as pessoas. E aí foi crescendo o nosso Instagram, até que a gente chegou a 2.000 seguidores, foi uma coisa assim que a gente foi além do nosso esperado, né? Então foi assim uma experiência muito legal. Foi trabalhoso, mas valia a pena a cada participação, a cada interação com as pessoas, quando elas traziam relatos de que tinham feito as dicas que a gente tinha passado, como foi bom para ela, né? Tipo, dica de autocuidado com a pele, porque às vezes a gente só em casa fica meio relaxado, meio desanimado. Então, essas dicas de autocuidado davam essa autoestima, né? Essa animação a mais, assim, para algumas pessoas que participavam. Então, foi uma experiência muito legal. Outra coisa foram as lives também, que a gente pensou, né? Como trazer outros profissionais, né, para apresentar para a gente compartilhar essas informações, porque nos eventos presenciais a gente fazia isso, né? Trazia convidados, e eles traziam a sua experiência, e, enfim, dependendo do tema que a gente escolhesse, né? E aí a gente pensou em fazer isso online também, para que chegasse a mais pessoas, que nosso objetivo sempre foi esse, né? De chegar ao máximo de pessoas que a gente conseguisse, para levar essa saúde mental, esse espaço de reflexão, né? De compartilhar mesmo, porque eu acho que era o que mais estava faltando, porque quando a gente se isola, a gente não, a gente fica confuso, a gente se prende aos nossos pensamentos e não perde outras perspectivas, né? De como olhar a vida. Então, foi esse o nosso objetivo. E aí nós fizemos, então, umas 11 edições de boletim. Fizemos umas 6 lives também. Foram 6 lives de temas diversos. Tanto de ansiedade, né? Que era um sentimento, um transtorno que estava sendo muito comum, de lidar com essa nova realidade, né? Com esses medos também. Então, foi uma live muito interessante. Outras lives também, como impacto do machismo na família, que a gente viu vários momentos, esse assunto sendo mais falado, né? Pela questão da convivência das famílias em casa mesmo. Como cuidar de si, do próximo. Então, nós tivemos várias lives com diversos temas que abrangiam todas as áreas da nossa vida, assim, para a gente trazer esse espaço para compartilhar, para a pessoa se abrir mesmo com a gente, né? Já que estava, assim, todo mundo isolado. Então, foi um meio que a gente encontrou, assim, muito legal de interagir com as pessoas e levar esse assunto, essas reflexões para frente.
Essas foram uma das estratégias, né, que a gente realizou na Liga, e foi um retorno muito gratificante. A gente trabalhou bastante, foi incrível. Foi incrível poder continuar o nosso contato e levar para mais pessoas, né? Então, esse foi os desafios que a gente passou na pandemia, né, no início. Logo depois eu saí, porque eu já tinha me formado, mas o pessoal que continuou lá já estava bem engajado também, sabia como é que funcionava. E é isso, eu acho que a gente acrescentou bastante nesse período difícil, né, que a gente passou. E é incrível a gente poder compartilhar, a gente se juntar em prol de melhorar a qualidade de vida de mais pessoas, né? De poder trazer um pouquinho da nossa visão, compartilhar, mudar também, que a gente passou por muitas transformações, né? Internas e tudo mais. Então, foi esse desafio que a gente teve, e eu acho que a gente conseguiu manusear, assim, né, na medida do possível, né, das nossas possibilidades, e é isso que eu tenho para trazer para vocês, essa questão do juntos somos mais fortes, né, porque sozinho ninguém consegue. Então, gente, precisa do apoio da família, essa rede de apoio, né, da faculdade, dos professores, elas deram todo o suporte para a gente, foi incrível. Cada um lidando com os seus problemas, mas a gente junto, a gente conseguia ali trazer uma leveza, né, para nossa vida. Então, é isso, minha contribuição para hoje, para esse evento, que também é muito legal a gente, depois de já ter passado tudo isso, né, olhar para trás, ver tudo que a gente fez, o que fez a gente chegar até aqui, com um pouco mais de saúde mental, né, se cuidando e tudo mais. Então, essa é a minha contribuição para esse simpósio. E é isso, valorizem as relações, vamos tentar aí nos reencontrar, né, nessa nova vivência, nesse novo cenário, de volta às aulas presenciais, nessa nova realidade, como a Ana falou, não é uma continuação do que a gente viveu antes, é um novo mundo, né? Então, vamos juntos, não se desapeguem uns dos outros, né? Vamos construir essa rede de apoio. Aos pouquinhos a gente vai se reaproximando e vendo o quanto isso é importante. Ok, muito obrigada, Vitória. E eu queria reforçar aqui que você falou que teve apoio dos professores, tudo, mas foi uma iniciativa dos estudantes da Liga, uma iniciativa, uma cobrança. A gente não pode ficar parado vendo tudo que está acontecendo, vendo as pessoas entrando numa ansiedade tão grande, né, com tantas angústias. A professora Ana Cláudia participou de várias lives, eu acho que umas 3 dessas, né? A gente também foi convidado para fazer lives fora da Intensamente, em outros locais, né, que também teve a nossa participação. E eu acho que isso, assim, o que a Vitória trouxe hoje mostrou a força da FCE, né? Uma faculdade nova, relativamente nova, mas engajada, sempre preocupada em ver o todo, e não só aquele mundinho que a gente está vivendo na nossa disciplina, no nosso curso, no nosso cantinho, mas o todo, né? Então, a gente teve participação de muita gente, estudantes da FCE e não estudantes da FCE, que assistiram, que participaram, que comentaram, como ela falou, 2.000 participantes numa liga, num Instagram que tinha acabado de iniciar. Foi uma coisa muito interessante e a gente quer dar continuidade a isso, né? Que cresceu muito na pandemia, a gente não pode deixar agora esmorecer, né? Mas a gente quer voltar presencial, dar aquele abraço que a Ana Cláudia falou, né? Que também faz falta. Obrigada, Vitória. Vou passar a palavra agora para a professora, para a pedagoga, que também nos ajudou muito na criação da FCE, né? E agora está no âmbito maior da universidade. Joana, fica à vontade para passar. Obrigada, bom dia. Eu queria primeiro começar agradecendo, né? Eu me sinto honrada de fazer parte dessa mesa, né? Composta de mulheres, né? Que a gente sabe que nessa pandemia tem uma questão, né? Me sinto muito grata, professora Diane, professora Mariosana, né? Sou Joana, sou servidora da universidade desde 2010, né? Atuei no serviço de orientação, atualmente, né? Coeduca, Coordenação de Articulação da Comunidade Educativa,
Essa coordenação atualmente faz parte da diretoria de atenção à saúde da comunidade universitária, que é vinculada hoje ao Decanato de Assuntos Comunitários. Anterior a esse serviço, né, enquanto sou, nós éramos vinculados ao Decanato de Ensino e Graduação, e o que muda é que, atualmente, no Decanato de Assuntos Comunitários, a gente atende a comunidade como um todo, graduação, pós-graduação, né, toda a comunidade. E, diferente do SOU, né, a Coeduca tem uma nova reestrutura, né, das atividades. Né, a gente sempre foi um lugar de escuta, né, um espaço de escuta, e atualmente a Coeduca, além de escuta, ela quer trabalhar junto com a comunidade, né? Ela quer pensar junto, né? Então, a gente, enquanto nova reestrutura de serviço, traz essa nova possibilidade de pensar o processo educativo, responsabilizando toda a comunidade educativa, né? E propõe uma nova forma. E nesse contexto, né, que a gente pandêmico, sai de uma pandemia, ou ainda, né, dentro desse processo, é necessário muito que a gente se organize dentro desse lugar de estar junto, né, conforme a Vitória foi trazendo, a professora Ana Cláudia também, porque só junto que a gente consegue superar cada detalhe, cada dificuldade que a gente está vivenciando, que a gente vivenciou, né. Dentro da diretoria da DASU, nesse período de pandemia, a DASU ela teve uma atuação intensa, né? Trabalhamos muito, criamos muitas possibilidades de estar mais próximo da comunidade, de estar nesse lugar de escuta, né? De estar criando parcerias para além da universidade também. Trazendo um pouco da contextualização da DASU. A DASU, quando ela foi pensada e criada para a universidade, ela se reestruturou em 4 coordenações. Atualmente, a gente atua com a COAP, deixa eu só pegar aqui o nome da COAP completo, para passar para vocês. É uma coordenação que faz acolhimento psicossocial, né? Ela tende a fazer um atendimento psicológico e nutricional de toda a comunidade, dos estudantes, servidores técnicos, né, docentes, priorizando as pessoas em situações de crise psíquica e vulnerabilidade socioeconômica. Para isso, a COAP, ela criou uma rede, né? Ela trabalha em conjunto com a Rede de Saúde do DF, né? Trabalha com instituições parceiras, né? E com psicólogos voluntários e a preços sociais. Então, assim, para dar conta da demanda da nossa comunidade universitária, essa coordenação ela precisou criar outras redes de suporte, né, para que a gente pudesse trabalhar mesmo em parceria, para que viéssemos dar esse apoio à comunidade de uma forma mais efetiva. A COAP, nesse período de pandemia, ela criou várias atividades. Então, assim, ela tentou trabalhar de uma forma muito intensa, né, via Instagram, criando possibilidades de oficinas à distância, né, via Teams, que foi um processo aí novo também que a gente teve que se realocar, reaprender, né, se movimentar novamente. Então, ela criou grupos de terapia familiar, criou grupos tem uma atividade que chama Finalmente, que é para dar suporte terapêutico para os estudantes que estão em final de processo da graduação, psicoterapia em grupo, em psicodrama, né? Propõe atendimento nutricional individual, pensou também no processo de saúde mental para homens, né? Trabalha com relações interpessoais. Então, assim, criou várias possibilidades de estar mais junto e presente nesse momento, né, com a comunidade, na pandemia e no pós-pandemia. E tem atuado constantemente, a gente tem trabalhado muito, gente. Né? Temos também a Corredes, que é uma coordenação de articulação de redes, que também trabalha em parceria com as redes do DF, né? A gente faz muito atendimento também individual e acolhimentos, trabalhando muito com terapia comunitária também, tem acontecido em todos os campos, inclusive, né, que também como representante a professora Josenaide, que é docente da Faculdade de Ceilândia. Temos a Coabs também, que é uma outra coordenação que teve uma atuação muito presente durante a pandemia, porque ela fazia essa contabilização dos casos de Covid dentro da universidade, para ir monitorando e fazendo esse acompanhamento contínuo.
Então, foi um trabalho muito árduo das nossas colegas, de estar ligando para saber como a pessoa estava se sentindo, né? Então, teve todo um acompanhamento, um acolhimento. A DASU tentou, dentro das possibilidades que a universidade nos dava, estar junto com a comunidade, tentando dar o apoio e acolhimento que fosse necessário. E eu estou aqui como representante da Coeduca, né? Como eu falei, a Coeduca é um lugar de espaço, mas hoje a gente atua mais como uma possibilidade de conversa, de mediação, de pensar juntos os processos educativos dentro da universidade, principalmente nesse novo momento em que a gente vivencia, né? Porque a gente não começou de onde parou, né? A gente mudou, como as minhas colegas foram trazendo. Tem toda uma modificação, a gente está se readaptando novamente, reformulando nesse novo contexto, né? Então, a gente está aqui, né, pensando também, tentando pensar junto, criando possibilidades de atividades em parceria com a rede externa, né, com colegas de outras diretorias e coordenações dentro da universidade, né? A gente tem uma atividade que se chama Oficinas Calorosas, que a gente deu um pontapé inicial antes da pandemia, né? A gente estava pensando em estruturar atividades presenciais antes da pandemia. Quando veio a pandemia, a gente também teve que fazer um novo movimento de reorganização e estruturação para estar mais perto da comunidade. E essas atividades elas aconteceram online durante a pandemia e tivemos como principais parceiros dos estudantes, porque sem os estudantes nos auxiliando nesse momento, a gente não conseguiria fazer nenhuma outra atividade, até porque a gente precisa desse olhar, desse contato mais próximo com a realidade da comunidade, para poder criar estratégias de acolher de uma forma mais efetiva, né? Então, dentro das oficinas calorosas, nós tivemos atividade de... Deixa eu lembrar aqui rapidinho, gente, fazer uma colinha aqui. Nós tivemos uma atividade que aconteceu no Instagram, que chama Afeto através das Redes. Essa atividade, ela convidava a comunidade a trazer mensagens positivas para recepcionar quem estava chegando, né? Para quem já está na universidade. Normalmente acontecia no período inicial das aulas. Nesse processo pandêmico também, para pensar num momento mais de interação e integração, né? A Coeduca criou um momento de dia de jogos. Então, nós trazemos jogos online para ficar mais próximo da comunidade, tentando trazer interação, né? E uma possibilidade de apoio e suporte também. Os estudantes trouxeram uma atividade que eu gosto muito de mencionar, que é muito bacana, que chama Fora do Ninho. Inclusive, essa foi uma iniciativa de estudantes da Faculdade de Ceilândia, o João, a Bruna é da fisioterapia, o João é do curso de enfermagem. Eu acho que eles ainda não formaram, a Bruna eu tenho certeza que não, né? Fora do Ninho, que era uma atividade muito própria para recepcionar e acolher estudantes que não são do DF, né? Que são do entorno, que são de outros estados. Então, essa foi uma atividade muito interessante, principalmente nesse período de pandemia, para acolher e tentar informar e trazer informações a respeito da nossa universidade, né? Para quem estava de fora, para quem não conhecer presencialmente, e também para trazer uma dimensão de como que seria, né, no retorno presencial. Então, a Coeduca sempre se propondo, né, se colocando nesse lugar de acolhimento, de escuta, né? Eu estou aqui também nesse lugar de representatividade, não só da minha coordenação, mas representando também toda a minha diretoria, né? Atualmente representada pela professora Larissa Polejac, que fez e tem feito um trabalho maravilhoso de apoio e de acolhimento, né, da comunidade, dentro das possibilidades que nos é dada aqui. Enfim, é isso, meus amigos. Muito obrigada pela escuta, gratidão. E é isso, juntos, né, a gente é mais forte, juntos a gente consegue se organizar, se estruturar e pensar em possibilidades mais viáveis para esse momento. Muito obrigada, Joana. Eu acho que você trouxe assim, uma contribuição muito importante. Como você colocou, são muitas atividades e nem todos os estudantes sabem que tem esse acesso, né? Não conhecem que tem essas possibilidades. No início da pandemia, a gente participou intensamente também do grupo, né? E a gente contribuiu com algumas pequenas contribuições, mas como o grupo era grande, as pequenas contribuições fizeram diferença, né?
E eu acho que essa é a parte importante. A comunidade tem que conhecer a sua própria universidade, que é tão rica, cheia de oportunidades, né? Além desse estudo formal e de instrução, mas oportunidades de crescimento pessoal. Então, acho que vocês fazem um excelente trabalho, né? Eu acompanho desde o início da formação dessa diretoria e fico muito feliz em você participar hoje conosco, representando, né? A Larissa também, já tive alguns contatos com ela, muito interessante. Josenaide, que a gente participou de vários eventos, mas eu queria colocar essa importância de trazer para cá, para a FCE, para a nossa realidade, como que a gente pode ter acesso, né? Como é que pode ser feito isso, qual é o canal, né? E dizer, estamos aqui, estamos abertos, né? Como uma universidade aberta. É isso, professora Diane. Então, só complementando, né, enquanto serviço de orientação, nós já desenvolvíamos trabalhos nos 4 campos. E isso não mudou quando nós nos tornamos Coeduca, né? Atualmente, a Coeduca ainda continua no mesmo espaço que era ocupado pelo serviço de orientação, na mesma sala onde fica a DDS, né, o Serviço de Atendimento à Assistência Estudantil, e lá a gente conta com vários profissionais, né? No momento, a gente tem atuante a Madalena Cavalcante, que é psicóloga escolar, e a Isamar Gonçalo, que é pedagoga, que atua no período da tarde. Então, a da Azul, quando ela realocou, né, toda a nossa equipe técnica, ela manteve essa organização, essa estrutura organizacional, né, dessas atividades de acolhimento e escuta em todos os campos. Então, atualmente, a gente trabalha também na FGA, temos servidoras na FGA, na FUP e na FCE. Na FCE já existia, né, desde quase da criação, né, lá em 2010, quando eu cheguei na Faculdade de Ceilândia, éramos enquanto sou, né, num espaço muito pequeno, que era dividido com vários outros setores, né, tem esse lugar histórico também, da gente se movimentar, se desenvolver junto e crescer junto com a Faculdade de Ceilândia, né. Eu falo assim, crescer em relação à estrutura e profissionalmente também, porque a gente acabou, né, num outro movimento de estar junto com a comunidade, buscando melhorias estruturais, né, até a chegada do novo campus também, né, da gente ser realocado numa sala e poder acolher melhor essa comunidade. Enfim, a gente faz parte dessa história também, da construção de estar junto com a FCE. Eu me emociono até por falar da FCE, porque a FCE está no meu coração. Eu cresci junto com a FCE, né? Me desenvolvi junto com a FCE, né? Deixei muitos colegas na FCE, está aqui a Márcia, a professora Maria Osana, a professora Diane. Hoje, eu atualmente, estou no campus Darcy, mas eu não me desvinculei da Faculdade de Ceilândia, né? Porque, querendo ou não, as coordenações funcionam e a gente tem muito contato ainda com o que vai acontecendo, com o que tem de movimento. Participei de atividades também no Intensamente, né, na época que ainda estava presencial anterior à pandemia, e é um orgulho mesmo, assim, a gente vê o quanto que a Faculdade de Ceilândia cresceu, o quanto que ela se empenha para estar dando apoio e suporte, né, à comunidade, as questões que vão chegando, né, as novas reestruturas, porque muitas disciplinas se reestruturaram a partir dessa escuta também, né, isso é muito importante e tem que ser lembrado aqui nesse momento, né? Porque é memória, faz parte do crescimento e do contexto dessa universidade, principalmente da Faculdade de Ceilândia. É um orgulho mesmo estar aqui. Eu me sinto muito honrada, viu, professoras? Porque eu acredito também que isso acaba sendo um reconhecimento do momento em que eu estive na Faculdade de Ceilândia, que para mim foi muito importante, né? Tem alunos que se tornaram meus amigos, inclusive, né? De tanto que a gente trabalhou junto, em parceria, durante todo esse momento. Feliz em ouvir isso, Joana. Nós também gostamos muito de ouvir esses relatos de história de vida, né? Porque não é só um trabalho, né? Não é só um trabalho, é a nossa vida que a gente está dando aí. Eu queria colocar para todos, gente, eu não sei se todo mundo está tendo acesso ao chat, mas assim, quem quiser falar, pode levantar a mãozinha, acho que a mãozinha todo mundo tem acesso, fazer uma pergunta, um comentário para essa mesa. Nós ainda temos aí uns 5 minutinhos, eu acho que a gente pode bater um papo com os nossos integrantes da mesa. Alguém gostaria de fazer um comentário, uma pergunta? Diane, que essa mesa é muito produtiva, né? Porque ela integra as pessoas, até o pessoal do Coeduca, assim, eu não conheço muito bem o trabalho que eles estão fazendo, e aproxima a gente, né? Do que a gente está fazendo. A Vitória aí, que teve
sumiu porque ela formou, mas ela foi, assim, importantíssima e também ela foi aluna enquanto desenvolveu esses trabalhos, então é um olhar diferente, né? De professor, de um aluno que liderou e agora formou, né? Que saiu do mercado de trabalho e está linda, maravilhosa. E aí os servidores, todo esse apoio que tem, né, da universidade, e reforçar aqui o quanto também a FCE ela está na frente, assim, né? Às vezes até de outras universidades, a Universidade de Brasília como um todo, ela, né, de trazer esse olhar, a importância, né, de trazer esse olhar para a gente continuar aí nosso direcionamento aí para acolher esses alunos que precisam tanto. Obrigada, Maria Osana. Eu quero agradecer, cumprimentar todos aqui. Eu vejo todos os nomes, mas eu também, né? Tudo, eu não vou ler os 11 que estamos aqui. É incrível, porque nesse momento, a professora Ana Cláudia, em respeito a Joana, a professora Diane, Vitória, olha, tudo bem que é uma mesa mulheres, mas nós vamos fazer outras coisas com outras equipes, mas nesse momento, essa garra, professora, porque não é fácil fazer isso agora, no momento de um semestre com muitas ações, semana universitária, né? Tivemos a 70ª tantas das SBPC, me fugiu agora exatamente o ano, incrível. Então, nós tivemos muitas demandas. E hoje, estarmos com uma reunião no modo online, mostra para nós que nós estamos com essa força, professora, nós podemos seguir. Esse é um caminho bom para nós. Parece que eu vejo nas falas todas, rápidas, sucintas e pegando pontos importantes que os estudantes que estão aqui com a gente, os professores, a gente tem que agradecer também, a professora Michele está sempre com a gente, a Michele Zampieri, eu vejo assim, uma profissional, que eu sempre falei isso para a Michele, é uma, né, uma pesquisadora. Não, eu sempre valorizei muito o trabalho da professora e de todos nós na FCE, e sem a UNB 60 anos, a FCE com seus 14 não chegaria lá, né, professora Ana Cláudia? Ela arranca junto, né? Ela tenta caminhar, e a Joana mostrou muito bem isso, Joana, que você fez esse alinhamento, iniciando os trabalhos lá no 104 e vindo para um campus novo, na sua sala ali, tão arrumadinha, né, professora, no prédio da UAC, onde temos as aulas, e ela é mantida, e você indo buscar novas demandas na DASU, a DASU incrível, com os apoios todos, que o professor Hileno muito bem representa o Decanato de Assuntos Comunitários e dá essa força para nós, eu acho que estamos alinhados. Eu acho que agora, que demandas nós teremos? Vamos seguir a vida e seguir esse foco, né, professora Diane? Parece que é isso. Não estamos perdidos aqui, falando, vamos regredir, não. Nós estamos aqui no online, mas, claro, professora, pensando no abraço presencial, mas em que momento certo, né? E em que situações? Que hoje talvez não teríamos 11 presentes se fosse no presencial. Não daria para fazer uma mescla dessa toda. Joana, aqui, né, Joana? Você na Asa Norte, tem todos os lados aqui, né? Como que a gente reuniria aqui, né? Em 1 hora apenas, né, professora? Porque não pode, nós temos prazos, né? Perfeito, Verdade. professora. Obrigada, Ana. Vou passar a palavra para a Letícia. Então, primeiramente, bom dia. Eu gostei muito de participar porque eu fui uma caloura do EAD, filha do EAD. Então, eu já entrei na faculdade nesse período online e era muito difícil saber das coisas. A gente não sabia, ficava realmente perdido de não saber o que é liga, como participar, quem são os professores, e não sabia que estava tendo tantas ações. Agora que eu estou me familiarizando com as ações que estão tendo e tal, e gostei muito de ver mesmo a movimentação de coisas, projetos que estão acontecendo. Então, agradecer vocês por estarem aqui hoje. Que bom, fico muito feliz, Letícia. Realmente faz diferença. A Vitória contou um pouquinho da história, quando ela entrou era presencial,
E aí, de repente, chegou a pandemia. Aí, o que que a gente faz? E a gente se preocupou muito com quem estava entrando mesmo, entrando sem saber para onde ir, né? Sabe aquela expectativa, né, que você passou de calor? Ah, eu vou chegar na universidade, vou conhecer todo mundo, minha sala de aula, e não. Você vai abrir o seu computador e aí você vai ver algumas pessoas, porque a maioria não ligava as câmeras, né? Então, você vai ver uma, Sim. e isso realmente faz diferença. A professora Ana Cláudia trouxe muito bem, né? Quanto mais jovens nós somos, mais nós precisamos de público ao nosso redor, pessoas que nos ensinem a viver. E com o amadurecimento, com a nossa idade, até com a nossa estrutura emocional e financeira também, a gente consegue ter um pouquinho mais de sossego. A gente até brinca, eu brinco que antigamente me convidavam para festa e eu estou indo. Agora eu pergunto, dá para sentar? Tem comida? Vai. A gente já fica num ambiente diferente, isso é natural, né? E é muito bom você trazer isso hoje aqui, e muito bom você participar também aqui para conhecer. Você já conheceu a da Azul agora, você já sabe que você tem acesso, né? Coeduca e as pessoas. Sim. E é Isso. intensamente, enfim, é intensamente, que é a nossa liga que a gente quer que continue sendo forte e presente na vida de vários. Eu encontro, às vezes, estudantes de vários cursos, né, Vitória, que nós tínhamos, eu encontro em outras áreas e eles todos vêm me dizer, olha, eu participei intensamente, foi muito bom, eu participei de atividades, então a gente fica muito feliz com isso. Esse convite quem me fez foi a professora Maria Osana também, então agradeço para participar dessa mesa, desse trabalho, desses desafios e demandas. Estou aqui representando o curso de enfermagem da UFCE e Intensamente, junto com a Ana Cláudia e a Vitória, e dizer para vocês que foi um prazer participar dessa mesa redonda hoje pela manhã. Como a professora Maria Osana trouxe, não foi fácil, né, a gente organizar, com a ajuda da Márcia, da Nicole, do Hércules, da Cristina Fúria, que foi quem organizou o evento também, e do patrocínio da própria UNB para que isso acontecesse, né? Nós queremos muito voltar, né, Osana? Nós estamos rumo aos 15 anos, voltar nos 15 anos, com eventos Sim, maiores e mais abrangentes. Deixa eu só sim, passar a palavra professora. para a Giovana. Uhum. Eu quero mais uma vez agradecer, né, essa possibilidade de estar aqui, trazendo um pouquinho da minha história também, né, porque ela se funde, né, a minha história pessoal com a minha história profissional também dessa universidade. Eu fui aluna e hoje eu estou como servidora técnica, né, pedagoga. Quero agradecer a presença de todos, né, dizer que todos são muito bem-vindos. Sigam a Coeduca no Instagram, sigam a Dazul no Instagram, a gente tem muita atividade. Também fico muito feliz de poder de conhecer, de ter participado de ações com Intensamente. Né, Intensamente é uma atividade incrível que a FCE proporciona aos estudantes, é lindo mesmo, vale muito a pena participar, se integrar. É lindo, gente, os meninos fazem um trabalho incrível. Eu sou muito orgulhosa de falar e de ter vivenciado isso com vocês também. Gratidão. Obrigada. Desculpa, Diane. Eu sei que eu estou de olho tudo. Desculpa, Diane. Joana, eu sempre falo psicóloga para você e pus aqui no chat. Desculpa, sempre a Joana na minha cabeça é psicóloga, porque Sou na FCE pedagoga. eu ia na sala da Joana e pensava assim. E lembra, e professor Diane, e todos os estudantes jovens que estão aqui, muito bem, Letícia, que você fez uma colocação importantíssima aqui para nós, é uma honra ouvi-la, mas eu vou ser rápida. A Joana sempre nos ajudava, né, professora Diane e Ana Cláudia, principalmente, porque nós fazíamos essa parceria, o estudante ia na sala da Joana, era uma coisa muito amigável, né, Joana? A Joana acompanhava, agora eu não tenho nomes dos estudantes, mas a Joana não existia nada de WhatsApp, a Joana falava passando mesmo na sua sala, né, Joana? Joana, como que está aquele estudante? Olha, o estudante veio, professora, tinha uma lista e nós já motivamos. Isso, olha, 14 anos atrás. Então, olha que interessante. Hoje é fácil, né? Nós temos a ferramenta, né, Joana? E essa ferramenta leva o estudante até as ações. Mas olha que incrível, era assim que nós trabalhávamos. Olha que bonito, né, Diane? É um salto. É um salto. Só para finalizar, foi Pois não, Vitória. muito bom participar dessa mesa com essas mulheres incríveis, que têm minha admiração desde sempre. E Letícia, muito boa sua participação também.
E todos os alunos, né, que talvez entraram nessa época de EAD e não tiveram a oportunidade ainda de conhecer, eu queria dizer para vocês aproveitarem as oportunidades que tem na faculdade. Gente, participar das ligas é incrível. É um local de crescimento pessoal, de crescimento como profissional, como aluno, como tudo. Você se desenvolve em vários aspectos. E, né, no momento que eu me tornei presidente da liga, eu me vi tendo que me desenvolver como conseguir falar na frente de todo mundo, conseguir organizar um evento, que é um evento grande, tem parte de inscrição, organização do espaço. A gente sempre teve esse cuidado de organizar o espaço de uma forma acolhedora, né? Fazer a decoração e tudo mais, dividir as equipes. Então, assim, é um desenvolvimento que a gente não tem na faculdade se você não participar desses locais, né? Dessas ligas. Eu participei de mais de uma. Então, assim, é um crescimento, gente, que não tem como explicar. Então, se vocês puderem aproveitar as oportunidades, participem dos eventos, participem das ligas, se aproximem dos professores, aproveitem a faculdade, porque acaba. A gente acha que não, fica aqueles 5 anos, meu Deus, vai acabar nunca. Mas quando chega no final, você vê, passou rápido e eu poderia ter aproveitado muito mais. Então, tá aí a oportunidade de vocês, agarrem, vivam a experiência. Vale muito a pena. Isso aí. Gente, quero agradecer, então, para a gente fechar a mesa, porque nós temos em sequência desafios político-pedagógicos que vivemos na atualidade com as atividades acadêmicas e administrativas no ensino remoto, que a professora Maria Osana vai coordenar, junto com vários estudantes também, né, monitores que participaram de várias atividades. E eu queria agradecer novamente a toda a equipe e a todos que participaram. Existe um forms para poder receber o certificado de participação. Eu só não sei como é que eu vou disponibilizar para vocês, vou ver se a Nicole consegue passar para a lista de participantes depois, para que todo mundo possa se inscrever, porque eu acho que uma parte não conseguiu ter acesso ao chat. Bom? Vamos tirar uma foto? Sim, claro. Tiraremos uma foto. Vamos ver se sai, né? Tira uma foto aí, Ana. Do Laci? Nós vamos registrar esse momento. Obrigada a todos e vou pedir para que todos permaneçam na mesa, que é nessa mesma sala, não é, Maria Osana? Continua aqui mesmo, para que a gente permaneça e inicie a abertura da sua mesa. Obrigada a todos. Obrigada, professora. Obrigada, gente. Parabéns a todos, Joana. Parabéns Ana, a vocês parabéns, por esse Vitória. momento, gente. Importantíssimo para que você, né? 14 anos, daqui a pouco nós vamos debutar. Parabéns, obrigada, gratidão. Fico honrada, professora. Temos 5 minutinhos, sei lá, 10:06, não vou tomar tempo, eu quero com os estudantes chamando, então, assim, nós podemos... O que vocês acham da gente encerrar agora a gravação, Márcia, e a gente recupera uma segunda para não ficar muito pesado e longo, né, professora? Perfeito. Márcia encerra para nós. Muito bem.